Gente, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe a receita de um brownie vegano feito à base de grão de bico que vocês têm que experimentar, vocês têm que preparar, vale muito a pena. Esse brownie é feito com ingredientes bem integrais, super top, saudáveis e o resultado é um brownie muito saboroso. A textura dele é um pouquinho diferente do brownie tradicional, mas ele é igualmente saboroso ou até mais saboroso, por que não? E eu vou agora então mostrar para vocês o preparo desse brownie e durante o vídeo eu vou dando algumas dicas extras de substituição. Os ingredientes e também a receita completinha estão disponíveis no meu blog e também aqui embaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá preparar esse brownie delicioso. E para preparar esse brownie, aqui primeiro você tem que pré-aquecer o forno em 180 graus. Depois aqui no meu processador eu acrescento 1,5 xícara de grão de bico cozido. Se você quiser, você pode usar grão de bico de lata ou cozinhar seu próprio grão de bico. E a primeira dica aqui, ao invés de grão de bico, você pode usar feijão branco. Então você pode comprar feijão branco de lata ou você pode cozinhar seu próprio feijão branco, cozinha ele só com água, descarta o excesso de líquido e substitui o grão de bico por feijão branco. O resultado é o mesmo, você pode tranquilamente fazer essa substituição. E agora vamos aos próximos ingredientes. Agora seguindo aqui eu vou colocar 1/3 de xícara de pasta de amendoim sem açúcar. Você pode substituir a pasta de amendoim aqui por tahine ou por algum óleo vegetal, como óleo de coco, azeite de oliva, óleo de girassol, o que você preferir. Agora eu vou colocar aqui 1/4 de xícara de leite vegetal ou você pode usar água. Meia xícara de açúcar, qualquer açúcar serve aqui, eu resolvi usar o mascavo, cacau em pó e 1/4 de xícara de farinha de aveia. Próxima dica, farinha. Gente, você pode usar qualquer tipo de farinha aqui. Eu usei, na verdade, aveia em flocos, sem glúten, e aí eu triturei até ter a consistência de farinha. Mas você pode usar sua própria farinha de aveia pronta, farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de aveia, o que você quiser, o que você preferir. Então, fica a dica. E por último, agora a gente vai colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio, um pouquinho de sal e um pouquinho de fermento químico. Eu coloco um pouquinho de bicarbonato de sódio aqui porque como esse brownie tem uma massa mais pesada, ajuda ele a crescer um pouquinho. E agora é só bater. Se você não tem processador, você pode fazer isso aqui usando um liquidificador. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona. E aqui você tem que ir batendo e parando e raspando um pouquinho as bordas da jarra. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Se você acha que a sua massa tá muito seca, acrescente um pouquinho de água, mas tipo assim, 1, 2 colheres de sopa, não mais do que isso, porque se você acrescentar muita água, o seu brownie vai ficar quebradiço. A massa fica bem pesada, mas é assim mesmo. E eu fiz esse processo aqui por mais ou menos 4 minutos. Eu bati um pouquinho, parava, bati e parava. E aí quando eu vejo que o grão de bico tá totalmente triturado, tá prontinho. E como eu disse lá no início, você pode usar feijão branco aqui no lugar do grão de bico. O feijão branco até tritura com mais facilidade. E tanto o grão de bico como o feijão branco tem uma quantidade ótima de proteína, então você vai ter um brownie bem proteico, bem saudável. E nesse ponto aqui, pra mim, tava prontinho. E agora eu vou acrescentar gotas de chocolate. Isso daqui é opcional, mas eu recomendo porque esse brownie ele tem uma textura um pouquinho mais seca e eu acho que essas gotas de chocolate faz ele ficar um pouquinho mais assim encorpado, um pouquinho mais cremosinho. Agora aqui eu tenho uma tigela, essa daqui é de 20 por 20 centímetros. Aqui você tem que usar uma tigelinha bem pequena porque é pouquinha massa. E aí você coloca a massa e espalha assim com a ajuda de uma espátula ou com a ajuda de uma faca. Essa parte aqui é um pouquinho difícil e a aparência dele não fica tão bonita, mas o resultado, o sabor dele, gente, é muito gostoso. Então não julguem ele pela aparência. Ele não fica um brownie que cresce um monte, ele vai crescer bem pouquinho, mas é assim mesmo. E aí depois que eu espalhei bem a massa aqui, eu tô colocando um pouquinho mais de gotas de chocolate por cima. Também é opcional, se você quiser, você pode deixar ele assim mesmo, sem essa quantidade extra aqui de gotas de chocolate, ou você pode picar alguma
barra de chocolate. Eu sou vegana, então eu sempre uso opções que não tem adição de leite. E agora o que eu vou fazer é levar para assar por 18 a 20 minutos. E aqui, gente, é muito, mas muito importante que você não deixe mais do que isso no forno. Ele vai parecer que tá levemente cru, mas é assim mesmo. Se você deixar ele mais de 20 minutos no forno, ele vai ficar muito seco, vai ficar com sabor assim meio de queimado e não vai ficar saboroso. Então, no máximo 20 minutos. O meu ficou somente 18 minutos, que é o ponto que eu gosto. Se você quiser, pode até deixar um pouquinho menos. Talvez você pode fazer um teste, mas para mim 18 minutos estava perfeito. E aí, quando você retira do forno, deixa ele reposando por 1 hora antes de servir. E agora eu vou fatiar ele. Eu tentei fazer pedaços aqui de tamanhos iguais, mas não ficou. Uns ficaram maiores, outros menores, mas também tanto faz. E olha como ele fica a textura dele por dentro, gente. Ele fica bem molhadinho, muito gostoso. Ele não fica quebradiço, ele segura bem a massa. Então façam que vocês não vão se arrepender. Vale muito a pena. É um brownie que você pode comer inclusive de café da manhã, pré-treino, pós-treino, porque ele tem só ingredientes tops e uma quantidade muito boa de proteína também. E a última dica, gente, esse brownie fica muito, mas muito mais saboroso no dia seguinte. Porque ele vai ficando um pouquinho mais úmido e ele fica com uma textura bem mais saborosa. O que eu gosto de fazer é sempre colocar ele na geladeira. Se você quiser deixar de um dia para o outro fora da geladeira, não tem problema, mas depois disso eu sempre recomendo deixar, né, na geladeira, porque daí conserva mais e vocês vão perceber que ele fica muito, muito mais gostoso se você consumir ele no dia seguinte. Outra coisa, eu tenho mais receitas de brownie aqui no canal, brownie de batata doce, brownie de feijão preto, que também é muito saboroso. Então dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo e vai lá, confere essas receitas também. E o que eu tinha pro vídeo de hoje, então era isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de dar seu like, também comenta aqui embaixo se você fez, compartilha com a família, com os amigos e também não deixe de se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se e também ativa o sininho para receber notificação. E beijos e vejo vocês no próximo vídeo.